Eu não sei se ainda dá tempo, mas eu vou até lá de qualquer jeito. Marcos não mexeu em nada. Nem na penteadeira, nem nas gavetas, nem nos cabides de madeira que ela mesma havia pregado na parede do quarto. Já fazia 72 dias desde que Mariana saiu pela porteira com uma mala pequena e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela não levou quase nada. Sinal bom, pensou ele naquela tarde. Ela vai voltar. Mas os dias foram passando como nuvens que prometem chuva e somem sem molhar o chão. A fazenda era grande, mas de noite parecia minúscula, as paredes fechando devagar ao redor dele. Marcos se sentava no banco da varanda, olhando para a estrada de terra, esperando os faróis de um carro que nunca aparecia. Um vestido de seda azul ainda pendurado atrás da porta do quarto balançava levemente quando o vento entrava pela janela. E toda vez que ele via aquilo, o coração apertava de um jeito que não tinha nome. O que ele ainda não sabia é que Mariana havia deixado aquele vestido ali de propósito. Tem memórias nessa casa que eu não tive coragem de reviver antes. O que ninguém sabia é que Marcos havia sido duro demais. Durante 6 anos de casamento, ele trabalhou a terra como se o amor não precisasse de cuidado, como se Mariana fosse uma planta resistente que sobreviveria à seca sem água. Ele nunca disse que a amava. Não porque não sentisse, mas porque foi criado assim, num mundo onde homem não chora, não abraça sem motivo, não fala de coração aberto. E foi o silêncio que matou tudo. Não uma traição, não uma briga feia. Foi o silêncio do domingo à tarde, quando ela queria conversar e ele preferia o chimarrão e o noticiário. O silêncio da cama, quando ela se virava para o lado e ele fingia não perceber. Em cima da penteadeira, um batom vermelho partido descansava no canto. Ela havia tentado levá-lo, mas na pressa deixou cair. Marcos o encontrou dias depois e não conseguiu jogar fora. Ficou ali, como uma acusação muda que ele não tinha coragem de encarar. E então chegou a carta. Essas cartas guardavam uma verdade que eu não estava pronto para ler. A carta havia chegado numa terça-feira, com a letra redonda e inclinada que ele reconheceu de imediato. Mariana escrevia que havia conseguido um emprego numa cidade distante, que estava bem, que não guardava mágoa. Mas, no final, uma frase curta demais para ser simples. Guardei o vestido de seda para me lembrar que um dia eu fui feliz aqui. Marcos leu 3 vezes, 4. Ficou sentado à mesa da cozinha até o sol se pôr, com 2 copos vazios na frente, do jeito que sempre ficavam quando ela saía cedo e ele ainda estava tomando café. Ele percebeu que havia transformado a casa numa espécie de museu da dor. O quarto no escuro, porque no espelho via os olhos inchados. A cozinha evitada, porque fazia lembrar. A varanda silenciosa. Tudo havia virado memória doída. E foi naquela mesma noite que ele encontrou, dobrada no fundo da gaveta, uma segunda carta. Essa nunca havia sido enviada. Era dela para ele. E mudava tudo. Ela escreveu isso pensando que eu nunca ia ler. A carta era de 2 anos atrás. Mariana havia escrito em segredo numa noite de inverno, quando cogitou ir embora pela primeira vez. Nela, ela dizia tudo o que nunca conseguiu dizer em voz alta. Que o amava com uma intensidade que assustava. Que havia tentado de todas as formas alcançá-lo, mas ele parecia sempre um pouco longe demais. E no final escrevia: se um dia eu for embora, não é porque deixei de te amar, é porque me cansei de amar sozinha. Marcos ficou imóvel por um tempo que não soube medir. Havia uma decisão diante dele mais pesada do que qualquer saca de milho que já carregou. Ele podia dobrar aquela carta, guardá-la de volta e seguir vivendo naquele museu de silêncio. Ou podia ir até a cidade, bater na porta dela e tentar dizer em voz alta tudo o que havia guardado dentro por anos. Mas Mariana merecia mais do que um homem que só aprende depois da perda. Ele pegou o vestido de seda e saiu antes do amanhecer. Eu não sei se ainda dá tempo, mas eu vou até lá de qualquer jeito. Marcos chegou à cidade numa manhã fria de junho. Achou o endereço por uma prima de Mariana, que relutou antes de dar.
Ficou parado na calçada diante do prédio simples, o vestido de seda dobrado sobre o braço. Havia decidido devolvê-lo. Era tudo que ele sabia fazer. Mas quando a porta se abriu e Mariana apareceu, com o cabelo preso e os olhos que ainda eram os mesmos de 6 anos atrás, as palavras que havia ensaiado a noite toda sumiram. Ela olhou para ele, olhou para o vestido. Os olhos foram ficando brilhantes devagar. Marcos não disse nada bonito, não tinha esse dom. Disse só isso. Eu aprendi tarde, mas aprendi. Mariana ficou quieta por um momento longo. Então pegou o vestido devagar, encostou a cabeça no peito dele e começou a chorar sem fazer barulho. Era um choro que não era só de tristeza, era de tudo que ficou sem nome por tempo demais. E o vestido de seda, finalmente, voltou para casa. Ele entendeu que, mesmo sendo duro por fora, tinha que ceder por dentro, para não perder ela. Gostou dessa história? Então deixa o like e se inscreve no canal, uai!